Olá, tudo bem? Meu nome é Julieta e hoje eu quero mostrar para todos vocês a nossa famosa Rua Arbat. A Rua Arbat é rua de pedestres e é a principal artéria turística de Moscou. E eu gostaria de começar minha excursão pela Rua Arbat dessa bela saída da estação de metrô Arbatskaya. Essa estação de metrô é uma das mais antigas e foi construída em 1935. E o que é mais interessante é que antigamente em seu lugar havia uma igreja de século XVI, igreja da Boris Gleb, e até o nosso Tsar Ivan o Terrível rezou nela. Mas nos tempos soviéticos, essa igreja foi fechada em 1930 e depois ela foi destruída. E as pedras que sobraram foram usadas na construção dessa estação. Atualmente, a igreja é comemorada com esse monumento com uma placa. E esse é o cinema mais antigo de Moscou. O primeiro filme foi exibido em 11 de novembro de 1909. Eu já estou na Rua Arbat e no início dessa rua nós vimos esse prédio antigo. Antigamente era o local de um estacionamento para cocheiros e no prédio havia uma taberna muito barata chamada Braga. Braga é álcool caseiro. Depois, um homem rico, Piotr Tararykin, comprou o prédio e ele reconstruiu o prédio e transformou a taberna em um restaurante caro para os ricos. Após a Revolução, o prédio foi nacionalizado e transformado em uma cantina para os trabalhadores da fábrica de alimentos. Stalin chegou ao poder e atravessou a Arbat até sua casa de campo. E a Arbat se tornou uma rodovia do governo e a cantina se tornou uma cantina para os funcionários do serviço secreto. Em homenagem à libertação da República Tcheca dos nazistas, o restaurante Praga foi inaugurado no prédio após a morte de Stalin. Após o colapso da União Soviética, o restaurante foi comprado por um oligarca e amigo do prefeito. E quando o prefeito renunciou, o restaurante foi fechado e até hoje ele está fechado. O chefe de confeiteira desse restaurante inventou o famoso bolo de Praga. E se você estiver em Moscou, não deixe de experimentar esse bolo. E esse prédio é o prédio antigo da Casa de Renda, que era doado para a Ucrânia, e eles fizeram aqui um centro cultural e até tinha a escola dominical, biblioteca ucraniana, cursos da língua e tinha a bandeira aqui, a entrada era aqui e eu até toquei harpa em concertos aqui várias vezes. Agora esse prédio está subordinado ao escritório de Zelensky, eles fecharam o Centro Cultural da Ucrânia, todas as salas agora estão alugadas e os fundos vão para as necessidades do exército ucraniano. Olha que rua bonita! Aqui tem um centro comercial antigo e desse lado um restaurante Genatsvalia, restaurante da cozinha georgiana. A primeira menção da Rua Arbat data no século XVI, quando o nosso Tsar Ivan o Terrível ele suspeitou de traição e se mudou para cá do Kremlin. E ele se mudou com seus soldados, que eram chamados de aprichnik. E naquela época, só a área dentro do Kremlin era Moscou e aqui não era nada. E ele começou a distribuir territórios aqui entre seus soldados de acordo com a posição. É por isso que algumas casas aqui na Rua Arbat são longas e largas e outras são pequenas. A rua manteve suas dimensões históricas. E depois de muitos anos, as rotas de comerciantes orientais começaram a passear pela essa rua e aqui surgiu um mercado.
E alguns historiadores associam o nome da rua Arbat a esse mercado, pois na língua russa não tem essa palavra Arbat e, de acordo com uma versão, essa palavra vem da palavra árabe. E depois de muitos anos, apenas as famílias russas mais ricas e nobres começaram a se estabelecer aqui. E depois, entre eles, se estabeleceram artistas e estrangeiros, ingleses, alemães, franceses. E esses franceses eram tão numerosos que as pessoas simplesmente começaram a chamar essa rua de Rua Francesa. Depois da Revolução, todas essas maravilhosas mansões foram tiradas de seus proprietários e os proletários se instalaram nelas, transformando as casas espaçosas em apartamentos coletivos. Agora as pessoas ricas voltaram a morar em Arbat e o bairro é considerado de grande prestígio. Arbat é uma rua turística e tudo aqui é para os turistas, todas essas lojas e museus e cafés. E essa rua é muito segura durante o dia, mas à noite aqui se reúnem todos os moradores da rua e não é tão seguro. E nos anos 90 essa rua não era tão segura. Por exemplo, um irmão do meu padrinho foi morto aqui nessa rua. Alguns skinheads aproximaram e pediram um cigarro. E ele disse: "Desculpa, meu irmão, eu não fumo." E eles espancaram ele só por causa dessa palavra irmão e rins dele falharam e ele morreu. E eu estava estudando aqui nessa rua na escola e eu me lembro como eu era assustada naquela época e eu sempre colocava capuz para eles não percebiam que eu não sou russa. Agora isso já não existe, mas o que eu posso aconselhar para os turistas? Não fazem fotos com esses bonecos na rua, pois todos eles são malandros e depois de uma foto, eles vão pedir dinheiro de você e pode causar problemas. E esse prédio foi construído em 1914 e era casa de renda para as pessoas muito ricas. E o próprio edifício, decorado com cavaleiros, era considerado um verdadeiro arranha-céu no início do século XX. Nos anos soviéticos, a elite do partido morava aqui, mas agora ninguém mora aqui e esse prédio é Casa do Ator. Em frente há um teatro de Vartanga com um chafariz dourado com uma princesa Turandot em cima. No ano passado, um homem bêbado quebrou essa princesa e agora ela tem aparência um pouco diferente. Aqui tem monumento ao Vartanga, é o fundador desse teatro. E nesse beco há um Instituto do Teatro e Cinema. E esse muro é chamado de Muro de Tsoi. Tsoi era um músico, ele morreu em acidente, ele adormeceu no carro e quando ele morreu, todas as pessoas chegaram para cá e escreveram nesse muro que Tsoi está vivo. E até hoje esse muro continua a ficar aqui. Eu deixarei um link abaixo do vídeo com a música dele para que você possa conferir. E claro que aqui nós sempre temos as pessoas interessantes. Alguém canta, alguém dança. No centro tem essa exposição. Antigamente, toda essa área aqui era uma loja de animais mais antiga de Moscou. Mas agora eles fizeram um bar aqui e só uma pequena parte da loja ficou aqui nesse beco. Olha que prédios lindos tem Arbat. Aqui até tem restaurante armênio, graças a Deus. Vamos entrar e ver o que tem nessa loja. Vários tipos de matrioshkas. Hello. Magnetos. Os famosos lenços russos. Chapéus,
camisas, camisa com Putin, muitas coisas, tudo é russo. Olha quantas matrioshkas eles têm aqui e desse lado também. Se você estiver na Rússia, eu não recomendo para você comprar algo aqui nessa rua, pois é uma rua turística e tudo aqui é muitas vezes mais caro do que nos outros lugares. Aqui eles têm uma exposição militar sobre os tipos dos exércitos. Técnicas militares, soldados, soldado com uma criança, com essa letra Z. Mais uma loja turística, mais um restaurante. Aqui você pode comprar um quadro e cada quadro custa 1000 rubles. E aqui nesse beco fica a minha escola e a famosa igreja retratada na pintura do artista russo Polenov. Aqui na Rússia as crianças estudam na escola 11 anos e ano escolar começa no dia 1º de setembro e acaba no dia 31 de maio. Ano escolar dura 9 meses. De novo chegamos na rua Arbat. Aqui, como sempre, tem muitos turistas. Hoje é sábado, todo mundo está passeando. O clima é boa, 32 graus. E este é um monumento ao poeta e compositor Bulat Akudjava. Link está abaixo do vídeo. Olha que legal. E aqui nós sempre temos vendedores dos quadros, mas hoje não temos nenhum deles. Essa moça vende o quê? Vende flores? Sim, essa moça vende flores. Que legal. Moça bonita. Aqui antigamente era um restaurante famoso, Hard Rock Café, mas já há muitos anos ele não funciona e aqui nós já temos um outro restaurante com carne. Aqui você pode comprar um livro. Aqui também os pintores. E aqui nós temos monumento ao nosso famoso poeta Alexander Pushkin com a esposa dele. E aqui porque nessa casa em frente ele se estabeleceu com sua esposa imediatamente após o casamento e viveu por alguns meses. Eles se casaram, eles tinham 4 crianças, mas eles traíram um ao outro várias vezes e ele até morreu em um duelo defendendo a honra dela. Mais um teatro aqui, está na reconstrução. Ela toca instrumento musical que se chama Domra. Essa música se chama Milhão de Rosas Vermelhas. Este é o segundo McDonald's em Moscou. Mas agora aqui está um restaurante Vkusnaya Tochka. Eu já tenho um vídeo sobre esse restaurante no meu canal. Se você ainda não assistiu, por favor assiste. Eu vou deixar um link abaixo desse vídeo. E nesse prédio, nos tempos soviéticos, havia uma loja chamada Torksin, que era uma abreviação de Торговля с иностранцами, comércio com estrangeiros.
Lá, os estrangeiros podiam comprar mercadorias com moeda estrangeira, enquanto os residentes soviéticos não tinham permissão para entrar. E hoje em dia, aqui está um supermercado chamado de Azbuka Vkusa, que é considerado de supermercado mais caro em Moscou e na Rússia. Se você estiver interessado, escreve nos comentários se um dia eu vou voltar para cá para gravar os preços desse supermercado mais caro da Rússia. É o prédio do Ministério das Relações Exteriores, um dos 7 edifícios altos stalinistas. Deveria haver 8 deles e no mapa eles deveriam formar uma estrela. Você já reparou que as cores são um pouco diferentes? É porque originalmente o edifício não tinha torre, mas Stalin o viu e exigiu uma torre. É um prédio mais secreto de Moscou. Os funcionários entram no edifício com cartões especiais e só podem acessar o andar onde eles trabalham. Os outros andares são inacessíveis para eles. A área do brasal de armas do URSS é de 172 metros quadrados. Caros amigos, eu gostaria de informá-los que agora todos vocês podem me apoiar com suas doações. Eu já tenho Valeu Demais abaixo desse vídeo e também vocês podem me apoiar no site da Nation Alerts. Link está abaixo desse vídeo. E agora eu gostaria de agradecer àqueles que já me apoiaram com suas doações. Muito obrigada! A Rua Arbat é uma rua turística mundialmente famosa com comprimento de 1.200 metros. Eu espero que um dia você também possa vir aqui e ver toda essa beleza. Eu agradeço por estar comigo hoje nesse lugar maravilhoso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Por favor, deixe seus likes, se inscreva no meu canal e escreve nos comentários se você gostaria de visitar essa rua. Obrigada por sua atenção, toda felicidade por você e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!